é aqui. Foi a pior experiência da minha vida. A Esté tava tatuando, eu mordendo. Parecia uma qualquer faca, assim, ó. coisa. Entra aqui, pelo amor de Deus. Eu mordia tudo que tava em volta, assim, de dor. Podia No mexer. sofá da nossa casa. Não podia mexer porque ia Borra. terminar de borrar a tatuagem. Aí é um. Desculpa que eu arrotei no teu... Pera, fala de. terminar essa frase. Eita, 2%, Bibito. Vixe, o pão de queijo queimou. Ótimo. Vai. Não, eu vou bater palma. Não, tem que gravar aqui antes. Aí tu bate, ó. E o teu, mano? Eu tenho que gravar também? Também. Eu vou ficar aqui assim, ó. Entendeu? Que deixa. Sacastes. Aqui, ó, eu tenho um atalhozinho que é só clicar e já começa. Bate palma. Só que tem que ser só uma palma, porque a filha não ficou sincronizada disso. Vai. Vai. É tu que vai bater, né? Olha aí. Gente, então. Mais um dia, mais um conteúdo. Gente, meu carisma, ele tá transbordando, assim, de mim. Tá sendo uma coisa de maluco. E eu tô aqui com o cara mais carismático do Brasil. Palmas, palmas. E aí, a gente vai falar hoje sobre as nossas tatuagens. Sempre perguntam, que não sei o que tatuagem é pecado. Ele é pastor, ele pode responder. Não me bote nessa. Tem que falar no microfone, né? Não me bote nessa. Que mais? Perguntam sempre qual o significado das tatuagens, se todas elas têm significado, se são significados bíblicos, se tudo bem fazer uma tatuagem sem significado, quantas tatuagens eu tenho, se essa minha tatuagem das costas é uma cicatriz, e aí por diante. Então, hoje vamos viver o tour pelas tatuagens dos irmãos. Porque aí faltando Saara aqui. Sim. Que também é uma irmã tatuada. Sim. Ela está em Fortaleza. Sim. E nós estamos em Curitiba nesse momento. Estamos vivendo um grande setembro, né? Uhum. E eu tô aqui em Curitiba, vou embora hoje para São Paulo. Quando eu postar isso já vai estar tudo diferente, mas vocês estão acompanhando aí o mochilão. Vamos para esse tour sem carisma. Vamos lá. Vamos começar por ordem de tempo, temporalidade, assim? Pode ser. Tu lembra a ordem que tu fez as tuas tatuagens? Sim. Sério? A minha primeira foi essa aqui. Ixi, eu lembro dessa tatuagem aí. Que foi o Biel que desenhou. Foi no Google SketchUp que a gente fez essa tatuagem. Pois é um prédio, Edifício São Pedro, lá de Fortaleza, que é um prédio que ele ficava, falou no passado porque ele foi demolido. E ele era ameaçado de ser demolido por muito tempo, assim, e ele ficava na orla da Praia de Iracema, que é uma praia que a gente cresceu indo. Sim. E ele era, tipo, bem acabadão, antigo. Ele foi um hotel super luxuoso há muito tempo atrás. E ele era como se fosse uma ruína no meio de uma orla ponto turístico. Bem bonita, rica, assim. E aí, rica é forte, né? Mas, assim, bem turística, sim, bem histórica. E aí ele tava lá representando essa antiga Fortaleza. E eu decidi fazer porque eu ia embora de Fortaleza. Uhum. E aí acabou que fomos mesmo embora de Fortaleza. E eu decidi... Eita, motoca. Eu decidi fazer uma tatuagem que simbolizasse esse meu amor pela cidade de Fortaleza. E ele, embaixo, virado pra cima, é o Edifício São Pedro? É porque eu mostrei de cabeça pra baixo, mas ele é assim. Eu posso depois botar uma foto. Depois vai ter os takes de detalhe. Aí, tipo, ele assim é o prédio, que ele parece um navio, né? Parece um navio. Uhum. E de cabeça pra baixo... É a ponte velha Tem uma ponte, que era a ponte que a gente pulava pro mar. Sim. Enfim, grande tatuagem. Doeu muito. Sim. Foi a minha primeira tatuagem, achei grande pra primeira. Boa. Minha mãe foi comigo e eu só fiz depois que eu fiz 18 anos, tá? Sim. Com 17 eu queria tatuar um versículo gigante bem aqui, graças a Deus. Proibiram? Não proibiram não, mas tipo assim... Graças a Deus falaram assim, espera fazer 18, aí eu... Né, alguém teve noção, né? Alguém, que não era eu. Aí depois disso... E eu não sei se foram nossos pais também que falaram isso, pra esperar. Mas tudo bem. Não, eu também não sei se foi. Mas tudo bem também. Ficou tudo bem. No final das contas, mãe, te amo. Ninguém tá falando mal de você aqui. Esse qualquer coisinha, não se culpe. Não se culpe, tá tudo certo. Não me arrependo. A mamãe foi comigo. E eu ia fazer essa tatuagem aqui da perna aqui.
E a mamãe disse pra eu fazer na perna, então, Boa. mulher sábia. Depois, tu fez quando? Ixi, eu não lembro a ordem das tatuagens. Nossa, Biel. Mas qual foi vamos assim, qual foi pra gente não só seguir a ordem, qual foi a tatuagem agora que doeu mais? De A do todas? pé. A do pé? Mostra aí, então. Depois eu mostro a que doeu mais em mim. Essa aqui. Ah, não, Vivi, tu... Vou mostrar. Essa aqui doeu muito, mas ela doeu muito porque eu já tava fazendo tatuagem há muitas horas. E ela foi no mesmo dia dessa aqui. Então, essa aqui doeu muito. A gente cobriu essa daqui, né? Preencheu de preto essa daqui. Depois veio pra essa daqui, depois veio pra essa aqui. Poxa, eu já estava sofrida. Tá. Fala das 3 aí, então. Aproveita. Tá. Esse pincel aqui eu fiz em mim mesma, porque teve uma época que eu tatuava. Vamos passar uma borracha? Não, a gente vai falar disso já, mas vai. O pincel, são muitas tatuagens. As que eu fiz em mim mesma. Eu fiz os pontinhos na mão. Eu fiz esse pincel. Tá. Eu fiz a minha escadeira, que é uma escada Com cadeira. E eu fiz os pontinhos aqui também. E eu fiz os números que tem aqui. Eu tenho um monte de número vermelho aqui do lado que parece um machucado. Tá. Eu fiz em mim mesma. Mas pra gente seguir a ordem das coisas, só pra gente seguir... Só pra ter o lance do significado, né? Isso. O pincel foi porque ainda penso assim, né? Que é um símbolo como se fosse o cajado do artista, o cajado do artista visual e tudo mais. Muito bom. E esse braço, eu tenho uma pira de que esse braço são coisas espirituais que eu tatuo. E esse braço, como não tem quase nada, são coisas mais físicas, assim. Era uma teoria, né? Não sei se vai permanecer. Aí, deixa eu ver. Os pontinhos foi só eu testando a maquininha mesmo. E a escadeira, porque eu gosto muito de cadeiras. E é um paralelo de... Enquanto você descansa, sentado na cadeira, você está crescendo. O negócio da escada, você está subindo. Então, descansar é crescer, né? É isso, vai. Tá, mas calma. Aí no dia que tu fez as tatuagens que mais doeram, você cobriu o pincel de preto que tu tava falando. Fez a tatuagem do pé. Fiz a tatuagem do pé, que é uma certo, estrela. Que é uma estrela. E Fiz a do passarinho. pássaro. Tá, beleza. Sim, que Então, é tipo da arca, né? tá. Aquela história lá. Então já vou aproveitar que a Esté conta que tatua. Eu fiz a tatuagem que mais doeu em mim foi a Esté que fez. Claro, porque Tá. eu não sabia o que eu estava fazendo. Tudo bem, mas Por favor. eu vou fazer assim, tá pra ver um pouquinho, mas é aqui. Gente, foi complicado. Foi a pior experiência da minha vida. A Esté tava tatuando, eu mordendo. Parecia uma qualquer faca, assim, coisa. ó. Entra, Tito, pelo amor de Deus. Eu mordia tudo que tava em volta, assim, de dor. E eu não podia No mexer. sofá da porque- nossa casa. Não podia mexer porque ia Borra. terminar de borrar a tatuagem. Aí é um sol, uma duna e um arbusto de caatinga, cacto, assim, assim. tipo um cacto. Uma coisa bem chilelê, assim, né? Bem Ai, mambembe, nordestina. assim. Mambembe, total. Mas eu gosto Mas não dessa foi a tatuagem, eu acho primeira, bonita. não foi a primeira. Essa não foi minha primeira tatuagem, mas Qual foi a primeira? com certeza foi a que doeu mais. Não foi a linha? A primeira foi a linha, que as pessoas pensam que é um Fiapo. fiapo da blusa que tá caindo, um raio, montanhas, quando eu faço assim. E ela vem até aqui. Nu. Vem até aqui assim, ó. E essa tatuagem tem vários significados. Vai, explica. Ela fala um pouquinho de... A tatuagem de linha tem aquela ideia da tatuagem que vai ficando velha e vai enrugando, sabe? E as pessoas geralmente têm medo de tatuar coisas retas porque quando enruga fica feio. E a linha é meio que tem uma ideia de... Tudo bem ficar feio, sabe? Mas não só isso. A linha do ombro até aqui, ela é como se fosse uma rachadura. E daqui pra frente é como se fosse uma parada mais fluida, assim. Que a ideia é que aquilo que me feriu ou me quebrou durante muito tempo é aquilo que flui coisas pra curar a vida de outras pessoas. Aquilo que me machucou pode ser usado por Deus pra curar a vida de outras pessoas. Mas também tem um significado muito profundo pra mim. Das minhas tatuagens eu acho que é uma das que tem um significado mais profundo pra mim. Porque uma vez Deus falou muito forte comigo, lá em Marcos 14, eu acho, fala da mulher que quebrou o vaso sobre a cabeça de Jesus e derramou o perfume sobre o corpo dele. E Jesus até fala que naquele momento ela já estava fazendo tratamento ali porque ele iria morrer e tudo mais, embalsamando o corpo dele, acho que é essa a palavra. Tipo ungindo. Tipo assim? ungindo, Uhum.
E Deus falou muito forte comigo de que eu sempre me via como aquela mulher que em adoração quebrava o perfume, né? Tem outro texto que fala que uma mulher quebrou nos pés de Jesus. Eu sempre me via como essa outra mulher que quebrou ali nos pés de Jesus. E nesse texto Deus me mostrou que essa mulher que tinha quebrado sobre a cabeça de Jesus e perfumado o corpo dele. E Deus falou muito comigo que eu era como um vaso, que por amor a Jesus, que é o cabeça, se entregava e perfumava o corpo dele, que é a igreja. Então, por amor a Jesus, eu iria dedicar minha vida em serviço ao corpo, que é a igreja. Isso falou muito comigo sobre propósitos, sobre chamados, sobre chamados ministeriais, enfim. Deus falou muito, muito forte comigo sobre isso. Bonitinho. E aí eu tatuei essa linha que sai aqui do dedão e vai até aqui, né? Como uma rachadura também, como se eu fosse esse vaso quebrado. E tem a tatuagem que a gente tem igual, que a Sara tem igual. Tem, que é... Que eu acho que foi um pouco depois da linha. Foi, eu acho que foi a minha segunda A tua tatuagem. é no braço, né? A minha é aqui, isso. Mostra é aqui. aí. É aqui. Vê se dá pra ver. Marmota. É só um flash do tatuador que a gente se tatuava na época. E é um flash meio mar, né? Meio Sim, montanha, meio umas mar. ondas assim. Aí a gente fez igual, a Sara tem igual no mesmo lugar que eu, só que preto. E Biel tem no braço. Sim. Enfim, gosto muito dessa tatuagem, doeu muito também. Nossa, essa foi a segunda que doeu mais em mim. Sério, é porque... Uhum. A primeira é imbatível. Eu vou falar o nome do tatuador, mas eu corto assim. Porque eu acho que o tem a mão pesada. Tem. Tem a mão pesada mesmo. Porque é a mesma dessa daqui que doeu muito também. Essa aqui também doeu muito. Sim. E essa aqui, que também foi ele que fez nesse dedinho, também doeu muito. Tem a mãozinha pesada. Sangrou. E aí, tá. Beleza. Tá. Eu tatuava. Depois a gente comenta sobre essa questão do tatuar. E eu nunca mais vou tatuar, eu acho. Ninguém. Nunca mais é muito forte, né? Também. Muito forte, mas... Mas vocês entenderam. Tem doido pra tudo, né? É. Aí, essa daqui, que é uma tatuagem que parece bem clássica, que todo mundo tem, eu pedi pra menina fazer diferente do que as mãozinhas se encostando. A mão de Deus tá, tipo, convidando, e a mão da menina é uma mão velha e uma mão mais novinha, né? E a mão mais novinha tá, tipo, indo. Então, era uma coisa que ilustrava e ilustra o meu relacionamento com Deus, de que Deus sempre foi um convite pra mim, Ele insistiu em mim, me perseguiu muito, e é isso. E essa tatuagem foi de graça. Porque eu era cobaia da Amura. Falando então, eu vou falar de tatuagem de graça. Eu, além da Stack, foi a que deu muito. A Amura que fez essa aí, foi a que fez a linha em mim. E que fez a minha linha também nas costas. Isso. E outra tatuagem de graça, que eu acho que foi a penúltima que eu fiz. De graça, parece que tá falando da graça de Deus, mas é de graça de foi gratuidade. Foi essa mão aqui, afundando, que foi um amigo meu. Essa aí tu pode cortar também. Foi um amigo meu que tava num trabalho de conclusão do curso que a gente tava fazendo. Caraca. E ele tava precisando de cobaias, aí ele fez essa tatuagem. Que também foi o que fez... O Tobias fez essa aqui. Boa, já fala dessa aí então. Pronto, essa daqui é o significado do meu nome, que é uma faca e uma flor, que Esté e Radassa, né, são o mesmo nome, que significa murta. É uma planta, uma flor que nasce no deserto e que quando ela é triturada, ela faz um óleo. E aí é tipo um óleo de unção e tal, nananã. E aí o fato dela nascer no deserto, aí é um paralelo que eu acho massa de, tipo assim, uma flor no deserto. E aí essa coisa de ser triturada, né? Eu nem tinha vivido tudo que eu vivi de trituração que eu vivi depois, né? Mas, inclusive, eu tinha medo disso. Eu ficava tipo assim, ai, esse nomezinho, hein? Sim, alguma parece que vai vir um negócio. Ainda, né? Exatamente. E aí essa daqui... E o que tu acha que foi que chegou? Não sei. Tá pra chegar. Vai chegar, se prepara. Deus me livre. Não tem mais nada. Sim, e aí também tem o lance de que a minha vida toda a mamãe e o papai, todo mundo falava meio tipo, a Esté é doce, mas é forte. Ela é tipo, toda menina, mas ela é teimosa. Sempre tinha esses paralelos. É linda, assim. mas tem uma personalidade forte, viu? Uma personalidadezinha. Cara, inclusive, negócio de zinha, assim, eu cheguei em Balneário, aí eu tava com uma piada na minha cabeça que eu tô fazendo até agora, que eu chego na cidade, por mais que eu goste da cidade, eu falo assim, ô cidadezinha, viu? A cidade rica que sou. Eu de Fortaleza. Botei o pé na faixa de pedestre, o carro para. Aí eu, cidadezinha. Eu que nem quando eu chego na casa da mamãe, ô casa pobre. A minha geladeira não tem nada. Não, chega no centro de Curitiba, tudo bem limpinho. Então, cidadezinha. Cidadezinha paia, viu? Enfim, voltando.
Tá, Tobias. Tu tem essa do Boa. Tobias, eu tenho essa do Tobias. Eu tenho outra do Essa Tobias do Tobias também. também. Essa cruz? Não, o passarinho O pássaro. e a Tá. estrela, Tobias. Tá, eu tenho essa aqui que foi a última que eu fiz. É uma tatuagem sem significado mesmo. É só Olha aí. É só um. Basta! Peraí, cara. Peraí, pô. Ó, é Sem só significado. é só uma forma. Ela E por quê? é sem forma e vazia, né? Já fica aí um significado então, Perfeito. pra ti. É bíblico. Tu não queria? É bíblico. O Haddad. É bíblico. Tá. Eu acho que essa aí. Tá, vamos lá. Eu tenho uma Próximo. questão pra falar da linha que eu acho que Tá. é interessante. tem nas costas, né? Eu tenho muita preguiça de explicar minha tatuagem das costas, então vai ser agora. Tá. Tem uma questão sobre a linha que eu acho muito interessante que a galera fala no desenho e também na filosofia, que é a questão de não existir, né? Uma linha. É um conceito, né? A linha é menor um distância conceito. entre dois pontos. Exato, tipo assim, não existe no corpo, principalmente, uma linha reta. Tanto que tem essa coisa de quando você faz uma tatuagem em qualquer lugar do seu corpo, ela vai distorcer, porque não existe uma linha reta no corpo, né? E aí vem essa questão da minha, assim, da adolescência, essa minha questão com a imagem, de não entender muito bem o meu rosto, e se eu me acho bonita, se eu me acho magra. Todas essas questões de imagem me torturavam muito, e eu pensava nessa questão da linha, de tipo, eu não sei até onde vai as linhas do meu rosto, entendeu? As linhas do meu corpo. Assim, de altura. Até hoje eu tenho essa dificuldade. Eu pego uma roupa na loja, eu olho assim e falo, vai dar em mim. Aí eu coloco, não tem nada a ver com a minha proporção. Então eu tenho essa dificuldade. E aí eu quis fazer uma linha nesse sentido, de tipo assim, a linha que atravessa o meu corpo não é uma linha reta, não é uma linha que determina quem eu sou. Em alguns momentos, isso partiu para um lugar de falta de identidade mesmo. Tá. De tipo, eu não vou ser nada, eu não quero me definir para poder ser tudo. Só que isso era muito mais conceitual do que prático, porque na verdade eu queria saber quem eu era. Então depois eu achei interessante o fato de que todas as minhas tatuagens são pretas e só essa linha eu decidi ser vermelha, e eu acho que tem essa relação com o sangue, que eu gostava muito nessa época de pintar o corpo e falar dessa coisa de que o que tem mais humano e corpo do que sangue, né, e tal, enfim. Artista, né? E vamos agora para um quadro Momentos Constrangedores que envolvem a tatuagem da linha. Conta aí, alguma história que, tipo, na Americanas, assim, que tu pensou que alguém tava falando sobre linha contigo? Cara, eu acho a primeira coisa, eu acho que é a mamãe descobrindo a tatuagem. Boa. Que foi muito absurdo. Porque eu acho que foi a primeira tatuagem que eu não contei pra ela antes. Fez sem pedir, assim. Exatamente. Só que eu já tinha várias tatuagens, mas mesmo assim, né? Não era legal. Enfim, eu tava rebelde na época. E aí, eu fiz primeiro ela vermelha, depois eu cobri ela de vinho pra poder ficar vermelho. Porque quando você faz vermelho, fica Ela rosa. perdendo, aham. E aí ficou bem clarinho, bem fininho. Aí a mamãe viu nas minhas costas e falou: o que é isso, Estel? Ai, como eu quero que isso seja uma caneta. Que isso seja de caneta. Aí eu, pronto, lascou, acabou meu mês. Ela entra no carro, a gente tava tipo num lugar lá, entrei no carro e ouvi. E aí uma grande frase que hoje é, assim, patrimônio da família, é a mamãe falando: sabe o que essa tatuagem significa, Esther? Sabe o quê? Autonomia, desprendimento e independência. E aí eu fiquei... Aí quando eu fui falar para os meus amigos, gente, ela gritou muito comigo. Ela falou que significava autonomia, desprendimento, independência. Aí todo mundo... São todas coisas boas, porque ela tá gritando contigo. Que fica a nota aqui, a mamãe, ela até brigando é profeta. Pois é. Aí depois a gente começou... era assim, no sentido... em defesa da mamãe. Pois é, era no sentido não era de uma fácil, criança ser sim, independente, sim, né? Assim, desprendida de qualquer honra aos pais, sim, entendeu? Sim, enfim. Sim. Aí, depois disso, essa é a minha tatuagem que a mamãe mais gosta. Legal. Então, assim, contrastes, né? Legal. Agora, o constrangimento, assim, de morar em Fortaleza e ter essa tatuagem é que as pessoas realmente Pensam que podem falar alguma coisa. Tipo assim, eu tava no centro uma vez, um cara longe de mim. Ei, tá sangrando! E eu... Ai, meu Deus, deve ser comigo, deve ser sobre a tatuagem. Tô falando sério, não tô brincando com a tua cara, não. E eu, tipo assim... Tá bom, porque não tá sangrando. Eu sei, eu tô falando sério. Tá bom! E pronto, aí eu tenho que seguir, assim.
E a vez que tu tava na Americanas e uma mulher falou uma coisa no teu ouvido e tu pensava que era sobre a tatuagem? Eu tava tão acostumada com esse lance de falarem da tatuagem que eu tava com uma blusa de costas abertas, então eu já tava tipo assim, vem aí, né, uma pergunta. Aí a mulher falou esse negócio, aí eu olhei, oi? Porque eu já sabia que ela ia perguntar alguma coisa da tatuagem. Aí ela, não, desculpa que eu arrotei no teu... Eu acho que eu nunca consegui terminar essa frase. Fala aí, legenda essa parte então pra galera entender. Eu nunca consegui contar essa história até o fim. A mulher falou, desculpa porque eu arrotei no teu ouvido. O que ela fala? Pra que falar? Aí eu falei, eu não tinha escutado. Tu ainda piorou, né? Eu não tinha escutado, não. Aí a gente ficou lá assim. Aí eu, poxa, era melhor que fosse tatuagem. E por último, homens, não me perguntem até onde vai a tatuagem. Porque você não quer saber. Ela dá a volta e fica dando a volta eternamente em mim, assim. Tô brincando. Ela vai só até aqui, ó. Eu vou aproveitar esse momento pra ver o pão de queijo. Tá bom. Eita, 2%, Bibito. Vixe, o pão de queijo queimou. Ótimo, corre. Peraí, tem que tirar aqui. A gente vai ter que correr porque tá 2%. Tem muito tempo pra funcionar ainda. Mas não vai ter tempo. Vamos. Tá, vamos lá. Onde estávamos? Tatuagem das costas. Pronto, Quais é que isso. Faltam? As tuas são mais importantes. Pronto, essa daqui, esse quadradinho aqui, eu fiz, eu acho que junto da primeira tatuagem do Ever. A primeira não, a segunda. Mas a primeira é tipo real, porque a primeira foi um sorrisinho que ele fez. E ela é um quadrado, um retângulo, na verdade, que simboliza todas as telas em branco, folhas em branco. Enfim, é aquela primeira encarada que você dá diante da possibilidade de criatividade e tudo mais. Aí eu tenho... Depois eu fiz essa pincelada perto do pincel, pra poder, tipo, ficar mais fluido aqui. Eu gostei muito dessas linhazinhas. Eu gosto muito de linhas, né? E o nome do Ever aqui. E aí tem um pagode que fala: me apaixonei por uma menina de 1,60, 1,60 m, que tem a tatuagem do ex. Só que eu tenho 1,59. Enfim, vai uma tua, corre. Tá, eu tenho uma baleia. Foi na época da minha vida que eu tava realmente fugindo de Deus, assim, e ele me pegou e me levou muito pro meu propósito, assim, de vida. Foi engolido pela baleia. Graças de Deus demais, porque eu não merecia e eu mesmo tentando fugir, ele me conduziu. E logo depois desse tempo, chegou um momento da vida que Deus me chamou pra largar tudo mesmo, assim, 2019 mais ou menos, vender tudo que eu tinha e tal, e me jogar de cabeça no ministério. E eu sempre imaginei esse momento como um momento muito sacrificial, sei lá. Tipo, ai, que dor de fazer isso. E na verdade foi muito massa, tipo, a ideia de abraçar os convites inesperados de Deus foi muito feliz pra mim. Mas não foi fácil, assim. Então precisei, enfim, me desfazer de muitas coisas, estar longe da minha família. E aí foi tinha uma música dos Arraiz, eu acho que ele falava que colocava o fogo na embarcação para não abandonar a missão. E aí eu fiz uma tatuagem de um barco destruído, afundando. E essa tatuagem, tipo, quando meu braço tá para baixo, assim, o barco tá descendo, afundando, né? Mas ela, quando eu tô adorando, esse barco tá subindo. Então é como se tudo aquilo que aos olhos humanos eu abri mão e afundou nessa terra, quando eu pego a ótica de Deus da situação, subiu como uma oferta a ele, sabe? Você é bonitinho. Pois é. Sim, vamos lá. A cruz que... descarregou. Voltemos. Gente, a gente foi só comer um pão de queijo, porque a câmera descarregou. A gente tava falando da minha cruz, né? Bom, falta alguma tatuagem, tu? Acho que não. Eu vou terminar de explicar as que ainda tem, e aí a gente pensa se tem mais alguma coisa pra falar sobre isso. E aí qualquer coisa vocês mandam perguntas e a gente responde no Instagram. Bom, antes de eu ir pra da cruz... Na verdade eu vou logo pra da cruz porque não é tão interessante quanto pensam. Eu e o Ever temos essa mesma tatuagem, né? Ele fez e é a capa de um álbum que a gente gosta muito e de uma banda que a gente gosta muito. E eu fiz a arte pra ele, eu dei uma ajeitada na arte da capa pra poder ficar uma
uma coisa mais linhas e tal. E eu gostei muito de como ficou nele. A gente começou a discutir se a tatuagem tinha sido ideia minha ou dele. E eu queria ter a tatuagem igual a dele. E ele não deixava. E a gente ficava discutindo sobre isso. E aí, depois eu fiz em homenagem a ele, mas também com esse mesmo pensamento de que já era uma tatuagem que eu gostava, a capa do álbum que eu gostava. E eu ganhei ela, da minha tia Lívia, e fiz com um grande tatuador. Foi, tipo, uma honra, assim, pra mim. E ela é muito bem feita. Ela é muito bem feita. Eu acho que é a minha tatuagem mais, assim... Detalhada. Com técnica e tudo mais. Demorou muito, doeu muito. Acho que provavelmente ela foi a que doeu mais. Eu acho que eu falar do pé, porque dói no pé, assim, mas foi rápido. Essa aqui foi demorada, doída, assim, caraca, de verdade. E, assim, foi bem na época, foi bem próximo ao falecimento do Ever. Então, foi bem simbólico essa coisa da dor. Eu acho que, assim, a dor física, enquanto eu tava fazendo a tatuagem, simbolizava muito, assim, o que eu tava sentindo e tudo mais. E eu tenho também a palavra mistério aqui na letra do Ever. E essa flor, essa aqui eu acho que é a única que eu me arrependo. Mas muitas pessoas gostam muito dessa tatuagem. Mas eu gosto porque eu acho bonita, assim, com as pulseiras e tal. E porque eu acho que combina com a minha florzinha aqui do dedo. E eu fiz ela pensando na mão que cria, né? A mão que desenha, que faz arte, faz beleza. E aí foi meio que isso. Deixa eu ver se falta alguma. Linha, aqui, nananã, nananã. Eu não vou mostrar essa daqui, né? Porque é nudez. Não é pra todo mundo. E sobre arrependimento, essas questões todas, a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, né? Nossa, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Tá, vai, fala. Bom, alguém falou, tipo assim... Cara, eu não faço tatuagem, eu quero muito fazer, eu gosto muito de tatuagem, mas eu não faço tatuagem porque... Medo de arrepender. Eu tenho medo de me arrepender, ou então eu sou uma pessoa muito indecisa e tudo mais. Gente, assim, eu respeito todo mundo que pensa assim, né? Mas nem por isso que eu vou ficar calada. Então, assim, eu vou dar minha opinião. Poxa, a pessoa tem medo de escolher, entendeu? Muitas coisas você tem que escolher pro resto da vida. Sim. Aí tatuagem é só porque é muito óbvio que é pro resto da vida, você fica com esse medo todo e, tipo, pensando excessivamente. Então, eu acho isso um pouco de covardia, no sentido de... Tu quer, sabe? E tu tem... É como se fosse uma dúvida de si. Eu não confio no meu eu futuro. Entendeu? Sim, tipo, entendi. pô, e assim... Tem uma hora que depois que você se arrepende, não tem mais o que se arrepender, não tem mais o que fazer, porque você já fez, já tá ali. Então, a sua escolha é amar. É que nem um sinal do seu corpo. Eu tenho vários sinais, né? No meu rosto, no meu corpo. Eu não tenho escolha de, tipo, passar o resto da vida odiando. Não. Pô, é uma coisa que faz parte de mim. É uma coisa que vai estar ali pra sempre. É melhor eu conviver bem com aquilo. Então, eu penso assim, sabe? Tipo, levar em consideração na hora de fazer uma tatuagem aquilo que vai estar com você pra sempre. Então, assim, o que tá comigo pra sempre é o desenho. Sim. Então, é bom que seja um bom desenho. E um bom significado, um bom conceito, uma coisa que eu acho que é horrível você se arrepender do conceito. Por exemplo, eu me arrependo dessa estética aqui, mas o conceito me sustenta, entendeu? Sim, mas eu acho importante falar também sobre o nosso contexto familiar, de que a tatuagem no nosso contexto familiar e no local onde a gente cresceu e estava, não era uma questão de rebeldia, embora a gente citou aqui no vídeo algumas situações como mãe e tudo mais, mas tanto o nosso pai quanto a nossa mãe tem tatuagem e na nossa casa nunca foi, a escolha de fazer tatuagem nunca foi movida por um sentimento de desagradá-los. Sim, só pelo prazer de desagradar. Isso. Pode ser que algumas pessoas tenham o arrependimento de já terem feito uma tatuagem por isso, porque fizeram num contexto de uma maneira só visando desagradar os pais, como uma maneira de se rebelar, e ficou, né? E até a relação que as pessoas têm com a arte, né? Tipo, a nossa relação com as artes visuais no geral é uma. E eu acho que quando a gente começou a se tatuar, já era um pouco mais profunda, né? Sim. De a gente pensar as imagens de forma conceitual, de pensar as imagens de forma mais profunda. Não era só, tipo, eu gosto disso aqui, é isso aqui. Então, eu acho que no nosso convívio, no nosso meio, isso é muito simples, né? Assim, então, acaba que a gente não fica muito, tipo... Eu não tenho tantas pessoas à minha volta que falam... Cara, eu fiz essa arte aqui e é feia, e eu não gosto, e foi uma coisa muito da moda da época. Não, são sempre conceitos legais, interessantes e tal. Eu acho que uma coisa que não me faz me arrepender das tatuagens que eu fiz é porque eu acho que todas elas têm
são carregadas de um significado, assim, de um momento da vida que eu tava vivendo e etc. E aquele momento não tem como não ter vivido, sabe? Ficou realmente marcado na minha história. E a tatuagem é um símbolo daquele momento. Então ela representa aquele momento que eu vivi. Com uma visão de esperança, né? Tipo, eu Sim. acho que eu não toparia muito fazer uma tatuagem, por exemplo, pra simbolizar um momento ruim da minha vida. Tipo, vai virar uma espécie de altar, um memorial daquele momento. Eu acho que nós temos memoriais de boas coisas, de Sim. honra, E até de do momento processos. ruim, o que Deus fez naquele momento ruim. Isso, isso se sobressai. Então, Isso. não são, tipo... Eu acho que é legal pensar a tatuagem como um memorial, né? Como uma cicatriz também. Até teve uma vez Sim. que tava pensando sobre isso, de que é uma cicatriz com tinta dentro, né? Sim. Tipo, Uma coisa importante de falar é que também, pra nós, não é pecado. Né? Tipo assim, por que eu tô falando pra nós, né? Eu sei que quem tem que nos guiar é a palavra de Deus e tal, mas na nossa compreensão, na comunidade onde a gente estava, nós temos paz com relação a isso, né? Então, esse também é um cuidado que a gente teve com relação à nossa igreja local, enfim, tá? e tipo, se a pessoa não sente paz, cara, não faz. Você não tá perdendo nada. Eu não sou 1% mais feliz porque eu tenho tatuagem. Isso, exato. Tipo assim, Isso. Às vezes as pessoas vêm conversar e querer puxar assunto e tratam da tatuagem como um alvo, assim? como se fosse uma característica muito forte da nossa identidade, sabe? Tipo, nossa, eu também quero fazer tatuagem e tal. E pra nós é quase como, sei lá, isso é tão mínimo. É esquecível. Superficial. Tipo Às assim, vezes eu esqueço que eu tenho e a pessoa exatamente. conversa e tá, é isso e aquilo, mas isso não é o que... Eu não sou o que eu sou porque eu tenho tatuagem, sabe? Tem muita gente que vai por esse caminho. Eu quero ser uma pessoa assim, 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 portanto eu vou fazer uma tatuagem. Não simboliza muita coisa não pra mim. Assim, tipo... Tanto é que hoje, por exemplo, eu tô num contexto de ministério, enfim, que eu tenho muito mais cuidado hoje na hora de fazer novas tatuagens, por exemplo. E eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? De hoje ter um pouco mais de cuidado, enfim, pensando no meu irmão, no outro, porque não é uma parada que Não me é tão define. importante assim, exatamente. Sim. Não ocupa esse lugar, né? Não. E não é pra ocupar, entendeu? É que nem, tipo, no meu contexto é um pouco mais tranquilo, porque a minha profissão permite que enfim, isso não vai se tornar, né, assim. Mas eu suponho que, dependendo da igreja que eu vá entrar, algumas coisas podem dificultar de que as pessoas me escutem. Sim. E o que eu tenho pra falar de relevante é o evangelho. Sim. Então, eu tô tirando a acessibilidade, talvez, do evangelho. Sim. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu não me considero uma pessoa super tatuada. Não pretendo ser uma pessoa super tatuada. Apesar de eu ter muitas tatuagens, eu não acho que eu sou, tipo, tatuada, que chega assim e dá pra ver logo. Agora, assim, eu gostava muito de piercing, né? De brincos em qualquer lugar da minha cara. Hoje em dia, eu abro mão disso. Eu ainda gosto. Eu gosto da ideia de ter por uns 2 meses depois você tirar e tal. Mas eu abro mão disso porque eu sei que existe Um estigma. um estigma. E eu digo isso porque eu mesmo, quando vejo alguém... Sim. Tipo, eu acho bonito. Se for nesse caminho, né? Eu acho bonito e tudo mais. Mas é como se fosse uma coisa mais jovem. E eu já sou uma carinha de nenê, né? De Zé Mané. Então eu fico tentando me levar a sério nesse sentido. Eu penso nesse sentido... você pensa porque você fica pensando no que os outros vão pensar? Não, eu não gasto muito tempo pensando no que os outros vão pensar. Mas com cuidado. Mas quando eu penso na reputação do evangelho, naqueles 2 minutos que eu penso, é isso que eu penso. Então eu vou evitar. Eu tenho sabedoria suficiente pra falar, cara, eu já sei. Eu acho que assim, eu sei quem eu sou o suficiente em Cristo pra saber ser de tudo para com todos, como Paulo falou, sabe? Então assim, por exemplo... Se eu for atender uma pessoa mais velha, ou que eu sei que a tatuagem vai gerar um tipo de impedimento, eu não tenho problema nenhum de cobrir, de colocar uma camisa de manga longa, né, ou algo do tipo, porque isso vai impactar na mensagem e no evangelho, né? E eu acho que isso também faz parte de você comprar a bronca das decisões que você toma. Então, se você teve a maturidade de fazer uma tatuagem, tem a maturidade de saber lidar com tudo aquilo que gira em torno de se ter uma tatuagem. Os desdobramentos de uma tatuagem. Exatamente. E assim, eu acho que a gente vê muito nessas pequenas situações, não são nem nas grandes, onde o coração das pessoas está, sabe? Sim. Tipo, ela tá defendendo demais o quê? Tipo, aqui a gente tá tentando defender o evangelho.
A gente tá tentando defender a mensagem, a verdade e tudo mais. Então, assim, que eu saia de cena um pouco, Sim. entendeu? E eu tô falando isso também pensando nas pessoas que não vão fazer tatuagem. Porque, tipo, é uma espécie de renúncia. Não é espécie, Sim. não, é uma renúncia. Porque eu sei que tem muita gente que quer muito. Que quer e não mas, faz. tipo, poxa, meus pais não vão ficar de boa. Isso vai Sim. simbolizar realmente... Cara, eu sei que existem famílias que vai simbolizar quase que o rompimento da Sim, relação, assim. sim. E eu sei que na nossa família existem outras coisas Sim. que Outros desafios. muitas outras famílias vivem tranquilamente e pra gente vai simbolizar algo muito ruim, entendeu? Então, assim, a gente não vai nomear aqui, mas existem renúncias que não são pra todo mundo e que pra nossa vida é, Sim. entendeu? Que a gente precisa renunciar, que todos vocês podem e a gente não pode. Sim. Exatamente porque na nossa família não é tranquilo, porque pra nós não é tranquilo, não vai ser uma coisa que vai estar sendo feita de coração em paz e tal. Então, assim, todo mundo tá comprando uma guerra. É isso aí. Guerra contra o medo. Compre a guerra e o treinamento do Ateliê Secreto. Que talvez quando esse vídeo saiu já rolou. Então fica atento pro próximo. Hora do marketing. Não sei que ateliê, que laboratório está sendo vendido nesse momento no perfil Ateliê Secreto, mas é exatamente esse que você precisa fazer. O próximo é sempre o melhor. É sim. Aham. Aham. Sim, vamos lá, outra coisa de tatuagem. Eu lembro que quando eu cheguei pro meu pai, pra vocês terem noção como é a nossa casa. Eu cheguei com meu pai, eu tinha uns 15 anos. Eu falei assim, pai, eu tô querendo colocar um piercing. Ele falou, que piercing o quê, cara? Um piercing. Um piercing? Eu amo piercing. Aí ele falou, se quiser fazer uma tatuagem, a gente vê aí, mas um piercing. Caraca, que loucura. Doideira, né? E Acho que hoje em ele dia, nem lembra disso. cara, e hoje em dia eu acho É sinceramente... muito mais fácil tirar um piercing, né? Mas, ó, hoje em dia é muito mais fácil convencer a mamãe de fazer, tipo, de eu fazer uma nova tatuagem Do que o papai? do que o papai. É? Tipo assim, quando eu fiz a cruz, quando eu fiz a águia... Ah, eu não falei da águia. Enfim, aquele de Tem mais descansar. No Senhor voaram como águias. Quando eu fiz essas duas que são grandes na perna, assim... A mamãe, linda, não sei o que. Tipo, a mamãe, eu acho... Já. Mãe, eu acho que tu já... Mamãe já entregou os pontos de uma maneira e ela vive tão melhor a todas as mães. Só vive, sabe? A mamãe tá em paz, tá de boa. O papai, mas Estezinho, você é tão pequenininho, Estezinho. Vai sumir de tanta tatuagem. Aí ele fica, mais uma. Ele fica achando Ele ruim. fica? Olha aí. Ele não fica contigo, né? É porque tu não... É que eu não fiz Mas muitas. também é porque o Biel é tão grandão, né? Tô brincando. Ai, daí. Enfim, aí ele fica achando ruim. Aí eu falei pra ele que eu ia fazer na palma da mão. Aí ele, não. O papai, eu, Ele, não. Aí o pai, depois de velho. eu vou fazer, pai. Aí, não. Aí ele não manda muito, né? Aí eu vou, né, pai? Ele, tá bom, né? Também fica nessa. Mas ele gosta depois. Quando ele vier da cruz, eu tenho até um vídeo dele. Ai, eu quero igual. Eu quero volto com ela. Pronto. Total. Muito bom, muito bom. Gente, é isto. Quem gostou, faz barulho. Curta, compartilha. Ui, se você quiser mais participações do Biel, Paguem passagens para a Esteve ir até Curitiba. Ou pro Biel ir até Fortaleza. ou então Zoom. Um vídeo pelo Zoom. Caraca, a gente devia muito fazer aqueles react. Putz, é Seria verdade, muito é. legal, seria muito legal. Eu queria muito virar streamer. Comenta aí também se você quer que eu vire qualquer coisa aí. Gente, tô meio sem carisma. Tô precisando de amor. Beijo, tchau. Beijo! A gente vai se falando, viu? E a Bíblia dele. Tatuagem é pecado.